Olá, que tal, chicos e chicas? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda, novamente com vocês, a professora de espanhol, e vamos continuar auxiliando vocês a fazerem uma melhor prova de espanhol para o Enem, beleza? Então, nas aulas passadas já vimos muitos poemas, tiras em quadrinhos, canções, charges e propagandas, né? E alguns textos também, tá? Essa parte de interpretação de texto, né, de textos mais compridos, é um pouco mais trabalhosa, tá? Então a gente vem aqui para tentar dar um melhor caminho para vocês conseguirem ganhar tempo e interpretarem corretamente esses textos, tá? Qual é a principal dica que eu dei? Quando a gente tem um texto que é muito comprido ou médio, que vocês comecem a ler a questão, o que se pergunta, né, a questão, ao invés de já começar a destroçar o texto, tá? Por quê? Porque você, sabendo o caminho, o que você tem que encontrar naquele texto, você já vai assimilando melhor, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai trabalhar com dois textos, que são um pouquinho maiores, tá? Então, a gente vai ver como é o melhor caminho para interpretar eles. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Espero que vocês estejam gostando e também estejam estudando em casa para ajudar também a interpretar esses textos, né? Porque vocês sabem que não é só saber interpretar. Tem que saber um pouco de gramática e um pouco de vocabulário, tá? Tem muitos textos que têm algumas palavras chaves que, se você dá um outro sentido, um outro significado para ela, vocês podem ir muito mal, ok? Então vamos lá. Nós estamos na nona aula, tá? E, primeiramente, a gente vai trabalhar com um texto que é de 2016, tá? Esse texto aqui, eu separei ele em 3 partes, porque ele é um pouquinho compridinho, mas não é tão extenso assim, tá? Então, vamos começar pela questão. O que pede esse texto? O que pede desse texto, tá? Vamos lá. Apesar da proximidade entre as línguas portuguesa e espanhola, muitas expressões não são equivalentes, gente, o que a gente vive comentando, né? Apesar da semelhança e da proximidade, muitas questões ou muitos termos não são equivalentes, tá? No texto, a expressão a pulso indica que Carlos Fuentes... Ok, então vamos ver. Tem uma explicação aqui, apesar da proximidade entre as línguas portuguesa e espanhola, muitas expressões não são equivalentes. Mas o que é a pergunta? No texto, a expressão a pulso. Então, pessoal, aqui eles não estão querendo saber qual é a crítica do texto ou o que o texto trata. Eles querem saber de uma expressão específica, ok? A pulso indica que Carlos Fuentes... Ok? Então, essa expressão a pulso indica que o autor, né? Vamos ver, então. Aqui, vamos começar a ler o texto e já fazendo a interpretação, tá? Eu leio daqui e vocês leem daí. Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Lembrando que a pergunta principal tem a ver com a palavra, a pulso, com a expressão, desculpa. Meu Deus, que letra horrível. Mas tudo bem, vamos lá, não importa isso, né? La excelente cosecha literaria latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX puede resumirse en unos cuantos nombres. Los del colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa, los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, el cubano Alejo Carpentier, el chileno José Donoso, los mexicanos Octavio Paz y Carlos Fuentes. Y ahí por delante. Hay más escritores dignos de figurar en ese cuadro de honor, por supuesto. Bueno, então aqui, gente, o que eles estão falando? Que aqui, la excelente cosecha. O que é uma cosecha no espanhol? Colheita. Então, aqui nessa frase, la excelente cosecha literária, então, o que escolheu, o que se tem na literatura latino-americana da segunda metade do século XX. Então, o que se colheu, o que tem, né?
que são as obras e esses autores agora que eles vão citar, tá? Pode resumir, então, em alguns, quantos nomes? Então, em vários nomes. E aí, eles citam alguns, tá? Colombianos, peruanos, argentinos, cubanos e chilenos, tá? E mexicanos, não podemos esquecer os mexicanos. E aí ele diz assim, aqui no final: Hay más escritores dignos de figurar. Aqui, nesse sentido, nessa frase, esse figurar tem o sentido de aparecer, tá? Figurar, como fazer figura, né? Há mais escritores dignos de aparecer, então tem, né? Nesse quadro de honor, de honra. Ok? Por supuesto, claro, tá? Então ele citou alguns autores da literatura latino-americana do século XX, da metade do século XX, mas diz que há muitos escritores dignos de aparecer nesse quadro, tá? É claro. E aí ele continua: Pero en él no podría faltar ninguno de los mencionados. Pero en él no podría faltar ninguno de los mencionados. Pero é mas, né? Mas nele, nesse quadro de autores, não poderia faltar nenhum dos mencionados, ok? Então, o que quer dizer aqui? Que foram mencionados vários autores, tá? Que existem muitos mais, só que os que estão aí, eles não poderiam deixar de ser mencionados. Então, aqui tá trazendo a relevância desses autores que estão aí, tá? Que foram mencionados. Vamos lá. Carlos Fuentes, e aí agora ele fala de um autor específico. Carlos Fuentes, ok? Falecido ayer, ontem, a los 83 años, em Ciudad de México, se labró a pulso su puesto en él. Plim, plim. Aqui, a pulso é a expressão que está sendo pedida na questão, certo? Então, vamos lá. Carlos Fuentes, desculpa, falecido ayer, então que ele faleceu ontem, aos 83 anos na cidade de México, se labró a pulso su puesto en él. Se labró, o que é labrar? Labrar, pessoal, é algo relacionado a trabalho, né? Trabalhou. Ok? E esse a pulso é que ele trabalhou pesado, né? Trabalhou para que ele conseguisse o posto que ele tem. O posto en el quadro. Ok? Então aqui ele está dizendo assim, que o Carlos Fuentes, que faleceu aos 83 anos, ele trabalhou pesado, trabalhou muito, esse a pulso, como muito, ok? Para conseguir esse posto, para estar nesse posto. Tranquilo? Que ele está. Novelista, ensaísta, dramaturgo, guionista de cine, professor em las más destacadas universidades americanas y europeas. Fuentes soube refletir em sua obra El Espíritu de México, forjado en el mestizaje, na miscigenação, e em la red de complexidades que comporta. Ok? Então, resumindo aqui, aí fala quais são as características, né, desse autor, que ele era novelista, ensaísta, dramaturgo, guia de cinema, professor nas mais destacadas universidades americanas e europeias, então ele deu aula também no estrangeiro, né? Que ele, Fuentes, supo refletir na sua obra o espírito do México, tá? Forjado, né, com a miscigenação, com a mistura de raças, né? E na rede das complexidades que comporta, né, que ele tem, então que ele carrega, tá? Última parte do texto. Pero no solo eso, mas não só isso. Em todo momento, Fuentes foi um paladín de la libertad. Que seria aqui? Em todo momento, esse autor, Fuentes, ele foi um paladino, ok? Foi um defensor
Então, paladino no espanhol é paladino no português. E significa defensor. Ok? Espero que vocês tenham uma letra muito melhor que a minha, pessoal. Tá, então é o paladino. Paladino, ok? Um defensor da liberdade. Tanto em lo relativo a la imaginación. Tanto, então, no que se diz respeito à relatividade, né? A relativo, quanto à imaginação. E el talento creativo que impregna sus obras, como em lo referente al compromisso social. Então, que o talento criativo dele, que está impregnado nas suas obras, como o que se refere ao compromisso social, tá? Então, aqui ele diz assim, ele continua, né? Aqui nesse parágrafo, ele diz o quê? Fala sobre o Carlos Fuentes, né? O que ele faz, o que ele fazia da vida, né? Quais eram as suas habilidades e o que ele refletia nas suas obras. Então, aqui, o espírito mexicano, né, do México, que era forjado na miscigenação, tá? Mas não só isso, que a todo momento ele era um defensor da liberdade, então ele se preocupava em sempre estar tratando de temas sociais, tá? Aqui, referente tudo a compromisso social. Beleza, pessoal? Qual era a pergunta? No texto, a expressão a pulso indica que Carlos Fuentes. Vamos para as opções de resposta. Trabalhou em suas obras as questões relativas ao contexto social de seu país? Esse termo a pulso quer dizer isso, que ele trabalhou em suas obras as questões relativas ao contexto social do seu país? Ele sempre trabalha no contexto social, mas esse a pulso não quer dizer que não está fazendo menção a isso, ok? Vamos voltar lá? A pulso, se elaborou a pulso, então é que ele trabalhou para isso, para ele estar onde? No quadro de honra, então que ele conseguiu o seu auge, né? Ele conseguiu o seu auge trabalhando muito, ok? Então aqui não tem o sentido da letra A, beleza? Já eliminamos uma. Opa, vamos para a segunda então. Esse apulso, ele se refere então ao sentido de que ele escreveu suas principais obras com base no princípio da liberdade de criação? Não. Aqui esse apulso, de nenhuma maneira, está dizendo o quê? Que ele trabalhou muito para conseguir o quê? O seu auge, mas não que ele trabalhou para escrever, né, as suas principais obras com base no princípio de liberdade de criação, desculpa. Não. Então aqui eliminamos essa questão. Tranquilo? Será que então esse apulso é para expressar então que ele integrou o quadro dos escritores latino-americanos mais destacados do século XX? Não, ele trabalhou muito, se elaborou a pulso en el puesto, então ele trabalhou muito para conseguir estar a ter o seu auge, tá? Mas não para conseguir integrar o quadro dos escritores latinos-americanos, ok? Então aqui, isso foi uma ocorrência, ok? Aconteceu por quê? Porque ele trabalhou muito, se labrou a pulso, ok? Seria então porque ele alcançou o devido reconhecimento literário dentro e fora de seu país por mérito próprio? Então esse apulso indica que Carlos Fuentes alcançou o devido reconhecimento literário dentro e fora de seu país por mérito próprio? Esse trabalhou muito para conseguir chegar lá? Aqui é suposto. Se elaborou a pulso suposto en él. Então, que ele trabalhou muito para ter esse posto. Sim, pessoal, esse apulso aqui indica que Carlos Fuentes alcançou o devido reconhecimento literário dentro e fora de seu país por mérito próprio. Como que eu sei que é dentro e fora de seu país por mérito próprio? Porque aqui, ó, logo em seguida da expressão apulso, ele diz que ele foi, além de todas as opções aqui, novelista, ele também foi professor em nas mais destacadas universidades americanas e europeias, ok? Além
de trabalhar com os temas do México, tá? Então aqui, pessoal, está super explícito que esse apulso, ele se refere que Carlos Fuentes alcançou o devido reconhecimento, tá? Então que ele trabalhou para isso, ele trabalhou a pulso para conseguir esse reconhecimento, tá? Então aqui a gente guarda como a nossa resposta, mas vamos ler a última para tirar dúvida. Esse apulso, então, significa que Carlos Fuentes tratou em suas obras dos principais assuntos da cultura mexicana do passado e do presente. Ele está explícito no texto que ele sempre trabalha, né, com obras e compromisso social também do México, tá? Aqui, ó, que ele diz que ele soube refletir nas suas obras o espírito do México, tá? Porém, essa expressão apulso não indica que o Carlos Fuentes tratou nas suas obras dos principais assuntos. Aqui não é o significado do apulso, ok? Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente achou mais uma questão, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Estudem bastante a gramática e vocabulário para vocês conseguirem também identificarem essas palavras-chave, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ter mais um tempinho, vamos trabalhar com mais um texto, beleza? Então vamos fazer aquele mesmo esquema, aquela dica super importante. Vamos ler a questão e depois a gente parte para a interpretação do texto, tá? Essa é uma questão também de 2016, que está super fresquinha. Vamos lá. O título do texto antecipa a opinião do autor pelo uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de. Então, ele quer saber o que o título do texto, né, expressa. Qual o sentido, né? Então, vamos lá, a gente vai começar a ler o texto e depois a gente parte para as opções de resposta. Qual é a pergunta? Então, ele quer saber o que esses termos contraditórios que foram expressados no título, qual o sentido deles, tá? Então, vamos ver. Qual é o título do texto? Por que eles são contraditórios? Olha aqui, pessoal. Inestabilidade estable. O que é isso? Inestabilidade estable. Inestabilidade é instabilidade, é algo que não é estável. Porém, é contraditório porque ele diz inestabilidade estável, que é uma instabilidade estável. Beleza? Então, vamos aqui começar a ler e interpretar essa questão de 2016. Vamos lá. Los que llevan toda la vida esforzándose por conseguir un pensamiento estable, con suficiente solidez como para evitar la incertidumbre, se apodere de sus habilidades, todas essas lecciones sobre cómo asegurarse el porvenir, aquellos que nos aconsejaban que nos dejáramos de bagatelas poéticas y encontráramos un trabajo fijo, y etc., abuelos, padres, maestros, suegros, bancos e seguradoras, nos estaban dando gato por liebre. Vamos lá então, pessoal. Los que llevam toda a vida, então aquelas pessoas, né, que levam toda a vida se esforçando para conseguir um pensamento estável, tá? Então aqui. Toda a vida esforçando por conseguir um pensamento estável, com suficiente solidez, para evitar que a incertidumbre, se apodere das suas habilidades, que todas essas lições sobre como assegurar el porvenir é o futuro, o porvir, tá? Então aqui a gente pode chamar de futuro. Então todas essas lições, né, para evitar as incertezas e assegurar o futuro, aqueles que nos aconselhavam, né, para que deixássemos as bagatelas, as ninharias também, bagatelas também é uma palavra que existe no português, as ninharinhas poéticas, e encontrássemos um trabalho fixo e etc. Então, os avós, abuelos, padres, maestros, suegros, bancos e seguradoras nos estavam dando gato por liebre. Então, que estavam como enganando, né?
Então, estavam dando uma coisa que na verdade era outra. Então, resumindo. Então, fala daquelas pessoas que se esforçam para conseguir um futuro, né? Ou um pensamento estável, né? Com suficiente solidez para não ter incertezas e garantir o futuro, que tudo isso são lições que foram dadas pelos nossos avós, pelos nossos pais, professores, sogros, etc. Que todas essas lições dessas pessoas eram para nos enganar, né? Dando gato por liebre, ok? Vamos ver como que termina o texto. Y el mundo, este mundo que nos han creado, que al tocarlo en la pantalla creemos estar transformando a medida de nuestro deseo, nos está modelando según un coeficiente de rentabilidad. Nos está licuando para integrarnos a su metabolismo reflejo. ¿Sí? Então, aqui ele fala, e o mundo, né? Esse mundo que nos han criado, que nos tem criado, que criaram então para nós, esses pais, avós, professores, né? Qual que é esse mundo? Que ao tocar em uma pantalha, uma tela, pantalha aqui, tela, a gente crê estar transformando, né, à medida do nosso desejo. Na verdade, ele nos está modelando, ok? Segundo o coeficiente de rentabilidade. Nos está liquando. Liquando vem do verbo liquar, tá? Que é, no português, liquefazer. Opa, liquefazer. Liquefazer. Só um pouquinho, pessoal, vou apagar aqui. Só um minutinho. Vamos apagar tudo aqui. Pantalha, então, é tela, né? E aqui, nos está liquando. Liquando se refere a liquar, que no português é liquefazer, ok? E o que é essa liquefazer? É fundir, né? Então, aqui está fundindo. Nos está fundindo, né? Como juntando, para integrarmos a seu metabolismo reflexo. Reflexo, ok? Ou aqui também pode ser refletido, tá? É mais o sentido, ok? De refletido. Nesse metabolismo refletido. Então, o que ele diz aqui? Que nesse mundo, né, que criaram para nós, que com a gente tocando em uma tela, a gente crê estar transformando a medida do nosso desejo, então que a gente consegue transformar tocando em uma tela, né? Na verdade, ele nos está modelando, né? Segundo um coeficiente de rentabilidade, né? E que nos está fundindo para integrar-nos ao metabolismo refletido, ok? Então, pessoal, qual era a questão? Ela quer, o autor, ele dá esse título que é contraditório, inestabilidade, estable, ok? E ele usa esses dois termos contraditórios para expressar o sentido de quê? Para expressar o sentido de competitividade e busca do lucro que caracterizam a sociedade contemporânea. Onde é que está falando aqui sobre essa competitividade e busca do lucro que caracterizam a sociedade contemporânea? Em nenhum momento, né? Aqui no texto, ele fala que a gente se esforça para conseguir um pensamento estável e para evitar as incertezas e garantir um futuro. Mas em nenhum momento ele diz assim, ele diz que é uma competitividade, né, e busca do lucro. Então, esses termos contraditórios não é para expressar isso, tá? Então, vamos eliminar a letra A. Tranquilo? Letra B, vamos lá. O título contraditório, então, quer expressar que busca a estabilidade financeira e emocional que marca o mundo atual. Busca a estabilidade financeira e emocional
que marca o mundo atual. Tem alguma parte do texto em que se está falando sobre essa estabilidade financeira e emocional? Vamos lá ver. Aqui no começo, novamente ele diz que tem um pensamento, que a gente se esforça para conseguir esse pensamento estável, para não ter incertezas e garantir, né, e ter habilidades, né, para garantir um futuro, ok? Porém, eles não dizem se isso seria emocional ou, qual era a outra palavra? Financeiramente, ok? Então, essa inestabilidade estável não está sendo expressa para buscar essa estabilidade financeira e emocional, tá? Então, aqui a gente já pode eliminar. Eliminamos a letra B. C. Seria, então, para expressar a negação dos valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho? Meu Deus, volta. Vamos lá, qual é a pergunta? Uso de dois termos contraditórios que expressam o sentido de. Então, aqui, a gente quer saber a opinião do autor, usando esses dois termos contraditórios, e o que ele quer expressar com isso? Qual o sentido? Para negar os valores defendidos pelas gerações anteriores em relação ao trabalho, em nenhuma parte do texto ele fala nessas relações de gerações e de trabalho, tá? Em nenhum momento do texto. Tranquilo, pessoal? Ficou claro aqui para vocês? Então, vamos lá. Essa daqui também eliminamos, tá? Esses termos contraditórios, então, seriam para expressar a necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente? Inestabilidade estável. Essa contradição é para expressar a necessidade de realização pessoal e profissional no sistema vigente? No texto, está claro que a pessoa, né, que determinada pessoa, ela quer garantir o seu futuro, né, que pode ser profissional ou pessoal, né, que ela tem essa necessidade, mas essa inestabilidade estável não se refere a essa necessidade no sistema vigente, ok? Então, nessa a gente pode também eliminar, tá? Não sobrou a letra E, espero que essa seja correta. Vamos lá. Seria, então, para expressar esses termos contraditórios, a permanência da inconstância em uma sociedade marcada por contínuas mudanças? Onde que a gente tem isso, dessa sociedade marcada por contínuas mudanças e que tem uma permanência da inconstância por ter essas contínuas mudanças? Vamos lá. Aqui, ó, na última parte do texto é que está essa resposta. Por quê? Ele diz que nesse mundo que a gente criou, quando a gente toca numa tela, a gente crê que está transformando, ok? Mudando à medida do nosso desejo, ok? Porém, quem está nos mudando é o próprio sistema, ok? Segundo um coeficiente de rentabilidade que nos está fundindo e para integrarmos a seu metabolismo refletido, ok? Então, aqui mostra a inconstância de uma sociedade, ok? Que não somos nós que conseguimos mudar, e sim nós que estamos sendo mudados, ok? Por essas contínuas mudanças. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente tem mais uma resposta, tá? Que é a letra E. Espero de verdade que tenha ficado claro para vocês, né? E que vocês continuem estudando em casa para ajudar vocês a fazerem uma melhor prova, tá? Então, leiam bastante texto, leiam bastante jornal, revista, tiras em quadrinhos, propagandas, até noticiário que tem na televisão, né? Quem tiver a oportunidade de ver. Ou no YouTube tem vários jornais, né? Gravações de jornais em espanhol, tá? Vejam quais são os temas atuais. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Deixo um abraço para vocês. Então, hasta pronto e nos vemos. Tchau, tchau!